Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet, no site espiritismosul.org.br, ou também que poderão acompanhar depois as palestras da casa, que ficam gravadas no canal do YouTube, onde nós encontramos através do Paz em Jesus Uruguaiana, nós encontramos no canal do YouTube todas as palestras que ficam gravadas. Nossa casa que inicia suas atividades já às 19 horas, onde temos o atendimento fraterno na casa, das 19 às 20 horas. Também, neste horário, a biblioteca funciona. Temos hoje, sexta-feira, o estudo do Evangelho também das 19 às 20 horas, que é aberto a todos que queiram participar. É só a parte chegar no grupo e nos grupos do estudo do Evangelho e participar. Assim nós vamos dando continuidade às atividades da nossa casa, agora com a parte da exposição doutrinária. Para tal, convido a todos a fim de fazermos a prece para o início desta atividade. Quando aqui nos reunimos, agradecidos a Deus pela vida imortal que nos concedestes. Atualmente, nesta forma humana, na experiência encarnatória para o nosso aprendizado. Rogamos neste momento o amparo espiritual. Que possamos, sob o amparo dos bons espíritos amigos, nossos protetores, a nos inspirar a fim de melhor compreendermos o que nos traz o Espiritismo. E nesta sintonia mental, conseguirmos manter este elo de ligação convosco, a Deus, nosso Pai, Criador. Convosco, irmão e amigo incondicional, Jesus de Nazaré. Assim como esses benfeitores amigos, e sob o amparo do diretor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, nós damos início a esta atividade. O Livro dos Espíritos, como incansavelmente repetimos para nós mesmos, a obra básica desta doutrina. A obra que inaugura o Espiritismo e que ali está contido o ensinamento dado pelos Espíritos sobre as leis da natureza, a fim de que possamos entender estas leis criadas por Deus para a harmonia universal. E esta obra, que é um conjunto de perguntas e respostas logo após a introdução, que os Espíritos respondem a Allan Kardec e a vários médiuns, e que Allan Kardec organizou. E na questão 459 desta obra, Allan Kardec vai perguntar aos imortais: influenciam os espíritos em nossos pensamentos? E os espíritos vão responder: sim, bem mais que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. E aí segue mais algumas questões relacionadas ao tema. Mas esta questão 459 do Livro dos Espíritos
influenciam muito mais do que imaginamos de ordinário, são eles que vos dirigem. A influência em nossos pensamentos do mundo espiritual. O pensamento. O pensamento é uma força que nós ainda não imaginamos. Ainda não conseguimos ter ideia do tamanho da força do pensamento. O pensamento que, na sua identificação, é o conjunto de lembranças que nós guardamos, de todas as experiências que vivenciamos nesta encarnação e também nas encarnações anteriores. Porque tudo aquilo que vivenciamos, tudo aquilo que aprendemos, jamais esqueceremos. Estas informações, elas ficam no nosso subconsciente, na mente, no campo espiritual. E estas informações nos acompanharão para a eternidade. Apesar de, neste corpo que nós estamos atuando, nesta nova personalidade que assumimos nesta encarnação, neste personagem que estamos animando, que temos hoje uma determinada identificação terrena e que tem uma influência da educação que recebeu na infância, para que possa juntamente atuar na própria educação do ser inteligente que anima esse corpo físico. Estas informações, apesar de um tanto que dificultadas por esse corpo físico, estas lembranças, ela nos vem à tona em determinados momentos da vida. Estes pensamentos, que são as lembranças de tudo aquilo que nós conhecemos. O pensamento é uma lembrança. Porque não conseguiremos jamais pensar em algo que não conhecemos. Nós só pensamos naquilo que nos é conhecido. A tal ponto de quando alguma informação nova é passada para nós, se faz uma comparação. Isso que às vezes nós não estamos entendendo, é como que aquilo. E aí nós fazemos um nível de comparação com o que já conhecemos para entender o novo. E aí nos fica mais fácil. Fazemos assimilações. Então estas lembranças, que são os nossos pensamentos, têm uma força extraordinária. Movimentos, porque força é movimento. Força é energia. Força é vibração. Então, o pensamento movimenta energias, ou melhor dizendo, movimenta fluidos que são matéria. É um elemento material que não é tão grosseiro que os nossos sentidos conseguem observar. Porque quando nós falamos em matéria, nós automaticamente nos vem à mente algo que os nossos sentidos podem apreciar, em que nós podemos ver, em que nós podemos tocar, que nós podemos sentir. No entanto, existe um elemento material que esses nossos 5 sentidos não conseguem alcançar. É uma matéria chamada quintessenciada, mais sutil, que o pensamento movimenta. Que esta força é capaz de movimentar. Assim como a energia que movimenta coisas materiais, de um motor, de um automóvel, por exemplo, que lhe dá movimento,
uma matéria mais grosseira, que está mais ligada aos nossos sentidos humanos. O pensamento, ele movimenta material que, apesar de que não podemos tocar nesse material, é uma matéria que tem essenciado, uma matéria mais sutil, que nós não podemos apreciar pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição, mas que é uma matéria, um material que age no meio aonde estamos. No campo psíquico. Então, o pensamento nosso, de nós outros, aqui encarnados, age no meio aonde nós estamos. Às vezes, tem pessoas que têm uma sensibilidade a mais. E a pessoa, ela consegue captar o meio pela sua sensibilidade. Ela chega e sente, pressente aquele ambiente pesado, ou não. Às vezes ela chega, o ambiente é agradável. Um amigo me disse certa feita que estava com muita dor de cabeça e foi para o centro espírita, uma outra casa espírita. E ele chegou na casa espírita e, pelos poucos momentos que ali esteve, aquela dor que sentia foi acalmando e desapareceu. O ambiente influencia-nos, a nós espíritos, no campo psíquico, e, consequentemente, ele passa ao campo físico. Porque esse nosso corpo, ele está, molécula a molécula, ligado ao espírito através do corpo espiritual. E assim como o campo material é percebido pelo espírito, como já falamos, os nossos 5 sentidos que nos fazem perceber o mundo material, esta informação chega ao espírito. Da mesma forma, as informações espirituais chegam ao corpo, através desta comunicação corpo-espírito. Este campo mental de cada um de nós. Às vezes nós nos encontramos com uma pessoa e conversamos alguns minutos com ela, e esta pessoa nos transmite, apesar das conversas não tem nada a ver com o tema, às vezes este nosso contato com esta pessoa nos transmite uma paz. Mas aquela pessoa transmite uma paz, uma serenidade. E a gente fica até impressionado. Isso já aconteceu comigo. Talvez deva ter acontecido também com os amigos. Eu, certa feita, fui à casa, eu estava trabalhando, e fui fazer um atendimento na casa, no apartamento. Era uma senhora que eu nunca havia conhecido. E cheguei ali, fiz o atendimento, mas aquela senhora transmitia uma paz que eu nunca mais esqueci. Isso já deve fazer mais de 15 anos. Eu fiquei impressionado como aquela pessoa me transmitiu, uma pessoa desconhecida, ao qual eu fui fazer um trabalho, um serviço profissional, e que ela me transmitiu uma paz que eu jamais esqueci. Eu fiquei de tal forma impressionado. Da mesma forma, pessoas outras que nós, por pouco tempo de contato, nos transmite uma sensação desagradável. Nós que estávamos tranquilos, às vezes, depois do contato com esta pessoa, ficamos irritados. E saímos dali irritados, mesmo que esta pessoa não tenha nos feito ou dito nada que pudesse
nos transmitir esta irritação. Mas nós ficamos, modifica-se o nosso campo. De outras formas, há entre nós uma comunicação mental de uma matéria que nós não conseguimos apreciar com os nossos sentidos, através dos nossos 5 sentidos, mas que tem uma determinada influência. Então, nós chegamos a uma conclusão de que há uma influência. Agora, a outra pergunta que devemos nos fazer, e esta é de foro íntimo: somos nós influenciáveis? Eis a questão. Até que ponto sou eu influenciável? Será que eu já parei para me questionar? Até que ponto? E aí advém uma enormidade de informações. Nenhum de nós, com certeza, tem um mesmo grau de influenciação, ou seja, somos influenciáveis, mas o grau é diferente. E esse grau é diferente em cada um de nós, determinado pelas experiências que já nós vivemos. Não só desta encarnação, mas das inúmeras encarnações que já tivemos. Em outras palavras, como as pessoas dizem, em outras vidas, que é entendido, apesar de que seu espírito tem uma vida única. Ele é um espírito de uma vida única que viveu outras experiências encarnatórias, mas que se fique assim o entendimento em outras vidas. Estas experiências que eu já vivi, a experiência desta encarnação, a forma pela qual eu fui educado por meus pais, ou avós, ou tios, enfim, aquelas pessoas que tiveram uma influência na minha educação, que é diferente de cada um de nós. Cada um de nós conta a sua própria história, e nós vamos ter belas e intrigantes histórias que cada um pode contar da sua vida, da sua educação, da sua infância. Além do que, constata-se que além desta influência na infância, desta educação que recebemos, existe um outro fator que antevém, anterior a esta encarnação, que é quando filhos dos mesmos pais, educados de forma semelhante, mesmo assim, são diferentes. Mesmo assim, tem um resultado diferente desta influência do meio, apesar de semelhante. O que constata a individualidade e a anterioridade do espírito e do que ele já traz de bagagem para esta nova encarnação. Desta forma, cada um de nós tem uma forma diferenciada de ser influenciado. Por isso mesmo, ninguém de fora, nenhum terceiro pode dizer: você é influenciável a tal ou tal ponto, porque nós não temos esta condição. Esta resposta, ela deve ser dada por mim, ao ponto em que eu vou me conhecer. Porque ninguém me conhece mais do que eu mesmo. Ninguém.
É verdade que às vezes se diz assim, que nós não nos conhecemos. É fato. No entanto, ninguém nos conhece mais do que nós mesmos. Porque a única pessoa, o único ser que convive conosco 24 horas por dia somos nós mesmos. Ninguém mais. O único que conhece os íntimos pensamentos meus sou eu mesmo, ninguém mais. Como saber que pensamento pousa na mente de outra pessoa que está ao nosso lado, que está à nossa frente, que convive conosco? Nós não sabemos que tipo de pensamentos ali estão. No entanto, o conjunto de pensamentos diários formam os nossos hábitos. Então, algumas características nós transmitimos no convívio, aquelas pessoas que convivem conosco. Porque quando a gente conhece uma pessoa, ou quando a gente tem um pouco contato com a pessoa, nós até nos iludimos, nos enganamos com aquela pessoa, porque ela procura, e nós também, ter um convívio social agradável, mostrarmos boas qualidades. Então, aquele pouco convívio não nos dá a conhecer muito do outro. No entanto, o tempo que a gente vai vivendo junto, aquele tempo maior que vai se passando, nós vamos vendo no outro algumas características que vão se mostrando, porque com o convívio, nós vamos forjando esses laços do policiamento, em que nós ficamos nos policiando. A gente vai sendo a gente mesmo. Então, há pessoas que não conseguem, quando elas frouxam esses laços, numa frase, ela não consegue dizer uma frase sem falar um palavrão. Há pessoas assim. Por quê? Porque ela está acostumada a dizer palavrões. Ela, no dia a dia, ela usa muito de palavrões, ou é aquelas pessoas que gostam muito daquelas piadas chulas, aonde contém palavrões. Então, quando ela afrouxa os laços que ela é ela mesma, ela não consegue dizer uma frase sem falar um palavrão. Porque isso vem, porque tornou-se um hábito nela, pela continuidade daquele tipo de pensamento e de palavras. Por isso mesmo, a educação é esse processo de eu para comigo mesmo. A educação é algo que nasce no íntimo de cada um. Ela brota de fora para dentro. É eu ter uma conduta diária, longe das plateias, na intimidade comigo mesmo, correta. Esforçar-me por isso, porque nós trazemos uma bagagem do passado que não é muito boa. Hoje nós somos muito melhores do que éramos ontem. É só olhar a história da humanidade. A gente vê a história da humanidade, quem gosta de história vai ver que os comportamentos eram algo assim desagradáveis nas pessoas, no passado. Hoje somos muito melhores do que ontem. O mundo está muito melhor. Houve um grande progresso, não só intelectual, tecnológico, mas moral. Apesar de termos que melhorar muito ainda. Isto é verdade. Tal qual a criança que estava em casa agitada, incomodando, e a mãe já sem saber como lidar com a criança, mas, menina, você vai na aula de evangelização na casa espírita e age assim. E a menina olhou para ela, que tal se eu não fosse, né, mãe? É verdade.
Nós temos um encontro que é anual de jovens, que chamamos de CONGER, que é Confraternização de Jovens, que acontece em cada ano numa cidade. Este ano vai ser em novembro, em Itaqui. E certa feita, no grupo de jovens, temos o grupo de jovens domingos, que a gente das 10 às 11 da manhã, já coordeno esse grupo há mais de 20 anos, e já tivemos várias experiências nesses longos 20 anos. E certa feita, nós estávamos preparando, convidando os jovens, vamos para aí, tem que fazer promoção, porque tem despesa de viagem, tem inscrição, enfim, são 2 dias, tem uma alimentação, enfim. E disse-me um dos pais de um dos jovens, fulano quer ir, mas nós não vamos deixar. Porque como as suas notas no colégio não estão boas, nós vamos dar um castigo a este jovem para que não vá. Veja o entendimento daquelas pessoas. O castigo para aquele jovem era não participar do encontro de jovens à luz do Espiritismo, para que ele pudesse aprender, reviver os ensinamentos de Jesus, para se tornar uma pessoa melhor, um homem de bem, porque esta é a principal função do Espiritismo na Terra. Para que veio o Espiritismo na Terra? Pergunta Kardec. E os imortais vão dizer, para fazer homens de bem. É para isso, mais nada, ponto. Para fazer homens de bem. Então veja só, o castigo é não deixar esse jovem ter um contato com uma doutrina que poderá fazê-lo uma pessoa de bem. Veja o entendimento. Então, os nossos pensamentos, eles são irrigados pelo conhecimento. Essa questão íntima, até que ponto eu sou influenciável? Às vezes, estamos olhando um programa de TV ou no computador e nos emocionamos. Nos corre uma lágrima com aquela cena que nos toca, e às vezes nós olhamos ao redor, estamos em família, assistindo ao programa, enfim, estamos em família e observamos que só nós tocou aquela cena. E por que não aos outros? Que experiência aquela cena traz do nosso passado? Porque o pensamento é lembrança, isso é pensar, é lembrar. Em que momento nos toca no nosso passado, desta ou em outras encarnações, aquela cena, aquele momento, esta experiência que estamos aqui na Terra. Porque estamos aqui para nos melhorarmos. Nós não estamos aqui para vivermos uma colônia de férias, os prazeres e as paixões do mundo terreno. Jesus já disse, deixo-vos quando me vou, a minha paz, não a paz do mundo. Veja só, ele diferencia. Paz é um outro tema, mas só para que possamos fazer, abrir um parênteses em nosso tema. Ou seja, que nós estamos aqui encarnados para aprendermos, para nos melhorarmos, analisarmos à luz que nos traz o Espiritismo os acontecimentos da vida. Por que isso está acontecendo? Esta influência que eu estou recebendo, até que ponto eu estou conseguindo resistir ou não? Até que ponto eu sou capaz de me manter em equilíbrio sobre esta influência? No ano de 1990, eu estava no escritório quando chegou um amigo meu,
que trabalhava numa sala à frente. E este amigo chegou para mim, sentou-se à minha frente, um tanto que agitado, e eu fiquei observando, esperando o que ele ia me dizer. Ele deve ter observado alguma cena, ou foi assaltado, não sei. Vou deixar ele respirar um pouco. E ele respirou um pouco e me disse: eu estou preocupado comigo mesmo, disse ele. Eu digo: o que houve, meu amigo? Tu sabe que eu vinha vindo agora, e passei num bar ali na esquina, e tinha uma pessoa sentada à mesa, tomando uma caipirinha. E ele disse assim: me deu água na boca. E eu fiquei preocupado com isso. Ou seja, ele não estava conseguindo resistir ao simples fato de ver uma bebida. Até que ponto eu sou influenciado? Será que eu tenho condições de enfrentar uma prova neste momento e resistir? Ou ainda eu tenho que me manter afastado até ter forças suficientes? Até que ponto eu sou influenciado? Porque há influências. Nós nos influenciamos, os encarnados, e os espíritos, assim como os encarnados. Porque os encarnados se aproximam de nós por simpatias. Simpatizam com as mesmas coisas que nós simpatizamos. E os espíritos da mesma forma. Os espíritos se aproximam de nós por simpatias e nos influenciam. Então, que nível, que campo mental é o nosso que alimentamos diariamente? Que tipo de pensamentos são esses? Porque o pensamento tem uma força que nós desconhecemos, que atraímos para nós outras mentes que nos influenciam naquilo que nós estamos alimentando. Nós alimentamos o bem em nós ou não? O que nós estamos alimentando através dos nossos pensamentos diários? Porque o nosso pensamento é percebido por encarnados e desencarnados. E os desencarnados com maior facilidade. Chico Xavier estava chegando em Uberaba e um casal foi recebê-lo. E ele estava lá atendendo, já estava na casa espírita, atendendo as pessoas, enfim. Muitas pessoas vieram ver Chico Xavier. E aquele casal, a esposa estava grávida. E o Chico, e eles estão a determinada distância do Chico. E o Chico está recebendo aquelas pessoas, e o Chico recebia muito presente. E de repente o Chico recebe um presente, uma caixinha com alguns biscoitos, aqueles biscoitos decorados. E a mulher, quando viu, ela que estava a determinada distância do Chico, e viu aqueles biscoitos, sussurrou ao ouvido do marido: eu quero um daqueles biscoitos. E o marido disse para ela: não me faça passar vergonha, né? Por favor, te acalma. A gente vê outros biscoitos. Não, eu quero aquele. Aqueles estão ali, o desejo. Aí ele acalmou ela, coisa e tal, passou-se. O Chico atendeu as pessoas. E aí, no final, eles que já tinham tido um primeiro contato com o Chico vem de lá, e para se despedir deles, enfim, e pega um biscoito e coloca na mão dela. Disse: esse eu guardei para ti. Ele havia captado o pensamento dela, identificou. Não foi só aquela vez. Outras vezes, são várias histórias do Chico que eu não vou contar aqui porque tem tantas. Mas esta, como outras, que Chico era capaz de captar o pensamento das pessoas, tal qual se estivessem falando para ele. Porque o pensamento é algo que movimenta a matéria e se transmite tal qual uma emissora de rádio, que nós não estamos vendo aqui as ondas que estão aqui neste momento. Nós não estamos vendo.
mas as ondas de rádio estão aqui. Basta um equipamento para captá-la e podermos nós identificá-la. O pensamento nosso está aqui. Os espíritos captam esse pensamento. Assim como outras pessoas captam, apesar de não identificarem os detalhes, identificam-lhe muitas vezes a vibração, sentindo-se mais agradável ou não na presença daquela pessoa, naquele ambiente. As influências existem, isto é fato. Até que ponto eu sou influenciável? Eis a questão. Há muito mais, com certeza, nesse tema. E nós temos na casa inúmeros grupos de estudos, em horários os mais diversos, para que todos possamos juntos estudar o Espiritismo e estas leis da natureza que regem a vida, o universo.